Uma coisa que muita gente ignora é o seguinte, que é uma discussão fundamental, que mudaria o perfil da América Latina. Enquanto que as colônias portuguesas, na época da independência, se mantiveram unificadas, formando o Brasil, uma nação cujo território tem 8 milhões de quilômetros quadrados, as nações espanholas, elas se pulverizaram. É um processo que é chamado, né, pelos analistas de balcanização da América espanhola. O que significa isso para nós todos latino-americanos? Significa que o território espanhol ele facilita de uma maneira extraordinária a exploração dos países estrangeiros. Se você tivesse de um lado o Brasil e do outro lado, sei lá, um país unificado de língua espanhola, a possibilidade da independência do continente em relação ao imperialismo, a possibilidade da revolução social, do progresso econômico seria muito maior, tanto para os espanhóis, os hispano-americanos, como para nós brasileiros, não há dúvida nenhuma. É por isso que uma das principais reivindicações, né, no nosso programa é a reivindicação dos Estados Unidos socialistas da América Latina. Porque existe uma identidade cultural entre os povos latino-americanos, com pouca exceção, sei lá, Jamaica, né, alguma coisa assim. São todos latinos, inclusive os de língua francesa. Tem uma cultura semelhante, tem uma formação econômica, histórica semelhante. Então, se isso tudo aqui fosse unificado, daria um grande salto no progresso. Todo esse sofrimento que a gente vê dos países latino-americanos, as ditaduras e tudo mais, é um produto do atraso do imperialismo. Agora, na história religiosa infantil dos identitários, o próprio fato da Constituição da nação brasileira teria sido um crime contra a humanidade. Nós não podemos concordar com isso. Teria sido um crime porque aqui estavam os índios, aí vieram os portugueses, vieram os espanhóis, vieram os norte-americanos, então tudo isso daqui é um crime. Daí o identitário ele quer uma história absurda, uma história sem conquista, sem guerra, sem luta de classe, sem luta entre os povos, sem nada, né? Essa história é fictícia, ela não existe em lugar nenhum, nunca existiu, nem vai poder existir. O Brasil é o que é. O Brasil é um país, né, de maioria, onde a maioria da população é mestiça, de índio, negro e branco. E de cultura predominantemente portuguesa, com grande influência africana e indígena. Esse é o Brasil. E a América espanhola é parecida com isso, com as suas peculiaridades, né? Isso é um fato histórico, ninguém vai poder voltar atrás, né? Não adianta você querer mudar toda a história, que você não vai mudar o mundo mudando a história. O que é importante é entender quais são as motivações. E as motivações não são a luta do mal contra o bem, do bonzinho contra o malzinho, mas é o desenvolvimento econômico da humanidade, que é brutal em todos os sentidos, né? Esse negócio do Borba Gato, ele não é uma bandeira para a unificação dos povos latino-americanos na luta contra o imperialismo, de forma nenhuma, né? Houve quem falasse aí, ouvi uma entrevista do ex-ministro do governo do PT, como é o nome dele? Esqueço sempre. Aldo Rebelo, que era do PCdoB, onde ele fala que isso é uma tentativa, né, impulsionada pelo imperialismo, de liquidar a história nacional. Eu acho que tem muito disso mesmo, porque a colocação dos identitários é assim, a história do Brasil foi uma porcaria. Você diminuir, né, um povo, humilhar, atacar o amor próprio de um determinado povo,
é um combate, né, de características ideológicas para subjugar esse povo. É a mesma coisa que falar assim para o negro: você é inferior e, portanto, eu tenho o direito de conquistar você. É a mesma ideologia, né? E aqui vejo que paradoxo, né? Os defensores do negro querem que o brasileiro diga: eu sou inferior. Né? Isso daí no Brasil caminha junto com ideias, como a gente viu aí várias vezes, de que o Brasil, de que a cultura brasileira e a civilização brasileira, ela é inferior porque ela veio de Portugal. Caminha de mãos juntas com isso. O Brasil não é inferior. O Brasil é um país cujo desenvolvimento econômico foi truncado. Só isso. Né? Não existe essa inferioridade. Né? Do ponto de vista da população, das capacidades e tudo mais, o brasileiro é um povo com grandes capacidades. Né? Ele mostra isso, inclusive, no ambiente de pobreza e de falta de atraso no desenvolvimento que existe aqui. Né? Mas nessa questão de reduzir a história do Brasil a um espetáculo grotesco de monstruosidades, isso seria reduzir o brasileiro a um povo sem história, um povo cuja história é condenável. Né? A história é o que é, né? Não é que nós vamos também... Nós somos comunistas. Se a gente for escolher aí um modelo para imitar, não vai ser... esse e aquele, vão ser pessoas que lutaram pela emancipação da humanidade, os que representam melhor o desenvolvimento humano. Mas nós não vamos também, não podemos aceitar que o Brasil seja reduzido a uma operação monstruosa. Seria um país monstruoso, porque aqui teve escravidão e tal. Teve escravidão, mataram índios, então é um país monstruoso. Como se nos outros países ninguém tivesse matado ninguém. Né? O que é uma fábula. Algumas pessoas dizem o seguinte: não, mas é um símbolo da opressão. Bom, esse não é um bom símbolo da opressão. Né? Até porque, por que a gente precisaria de um símbolo da opressão quando você tem a PM matando os negros todo dia na rua? Quando você tem aí a ditadura e os governos brasileiros massacrando o índio, o que sobrou do índio aqui, que está vivo, né? Não é um índio de 300 anos atrás, é um índio de hoje, um índio do ano de 2021. Por que a gente precisa de um símbolo de 300 anos atrás? Evidentemente que isso é uma operação, né? É um consolo, né? É para é para mobilizar uma parte de pessoas despolitizadas e que não querem levar adiante uma luta real, né? Então a pessoa fala assim: não, eu estou lutando aqui para tirar as estátuas, mudar o nome das ruas e tal, com isso mudaremos o mundo. É um onanismo político isso daí, né? É um substituto, um sucedâneo de uma luta política real. E você tirar a estátua e falar: não, esse era um grande opressor, estamos tirando a estátua, olha que bom, olha que progresso, olha como nós estamos evoluindo, é um consolo para quem não tem nada, né? É uma falsa alegria, né? Isso sem falar, isso aí cria um clima de que existe um progresso, serve para cooptar uma parcela da população negra, que é esse pessoal de classe média, que são os identitários aí, que querem ser candidatos e tudo mais, tem muito carreirismo nesse negócio, serve para dar uma falsa satisfação, e a falsa satisfação, todo mundo sabe, é o contrário da luta. Se eu falar para uma pessoa que ele tem que ficar feliz com a situação dele, porque no céu ele vai ter tudo que ele precisa, eu estou dizendo para a pessoa não lutar. Se eu falar para uma pessoa que ao tirar a estátua do Borba Gato nós estamos mudando a condição do negro, que
está sendo assassinado pela PM, é a mesma coisa que falar que quando ele morrer ele vai para o céu e ele vai ser feliz. É uma falsa satisfação, né? E como já foi dito anteriormente, né, a religião é o ópio do povo. E o identitarismo também é um ópio, né? Só que não é um ópio inocente, porque tem muita religião que é inocente. Esse aqui é um ópio financiado pelo imperialismo mundial.